A República de Moçambique abriga 31,26 milhões de pessoas que são abençoadas com ampla terra arável e recursos. A agricultura é o sustentáculo da economia do país, pois representa 40% do PIB e envolve quase 75% da força de trabalho do país. Embora o país tenha um grande potencial de crescimento, devido ao seu posicionamento geográfico, Moçambique é vulnerável aos efeitos adversos das mudanças climáticas, que incluem eventos climáticos extremos como secas, enchentes e ciclones. Foi à luz desses eventos que em 2016 a Embaixada do Reino dos Países Baixos em Maputo e o IDH deram as mãos e elaboraram o Projeto de Resiliência Climática de Moçambique. O projeto em si começou quando o IDH fez uma parceria com 4 organizações do setor privado, nomeadamente ONU, SAN-JFS, Plexus e SANAM, para convocá-lo ao nível do solo, e Action for Food Production, AFPRO, uma organização indiana sem fins lucrativos, para fornecer apoio técnico e de facilitação. O projeto foi executado em 3 fases diferentes de outubro de 2016 a junho de 2021 em 6 aldeias nas províncias de Niassa, Nampula e Cabo Delgado. A abordagem do programa foi ancorada em torno de uma definição holística da resiliência climática, tocando em pilares-chave: gestão do solo e dos recursos hídricos, produção de culturas e segurança alimentar, gestão de culturas, capacitação a nível comunitário. Durante esses 5 anos, as intervenções e soluções executadas são: 5 aterros de terra, 4 novas represas cheque construídas e 5 cheque renovadas, 9 lagoas de fazenda, estruturas de recarga artificial em 3 poços com furo, 3.968 metros de fossa de absorção de água e 23.427 de FA, contou o Bund, 103 bujões de sarjeta, 6 poços abertos para água potável e de irrigação, 15 sistemas de irrigação por elevação. Ao longo dos anos, a mudança climática se tornou uma dura realidade de nosso mundo. Como é de nossa própria autoria, a responsabilidade de enfrentá-la também recai sobre nossos ombros. Então, a questão é como? Se tomarmos o MCRP como exemplo, conhecimento é poder. E, ao aprendermos os 3 temas da gestão sustentável dos recursos naturais. A gestão de recursos naturais, NRM, refere-se à utilização e gestão sustentável de recursos naturais como terra, água, solo, plantas e animais, considerando as necessidades das gerações presentes e futuras. Entre todos os recursos naturais, a água é a chave para o desenvolvimento sustentável. Infelizmente, ela é também a mais escassa de todas. É por isso que é imperativo que compreendamos os aspectos científicos dos métodos de conservação da água e do solo, ou seja, a gestão das bacias hidrográficas. O que é a bacia hidrográfica? Qualquer área onde um rio coleta suas águas é uma bacia hidrográfica ou uma bacia de captação. Portanto, as colinas, vales, florestas e campos que circundam a chuva que cai e guiam para córregos e depois rios, são todos exemplos de uma bacia hidrográfica. O processo de gerenciamento da bacia hidrográfica pretende deter, desviar e armazenar cada gota de água da chuva, ao mesmo tempo em que reduz seu escoamento superficial e sua velocidade ao fluir de um cume. Isto permite um melhor gerenciamento da água que flui do cume para o vale e garante a conservação da água da chuva. Com base na encosta, medidas de conservação do solo como plantação, agrupamento de contornos, trincheiras de contorno, tampas de sarjeta, estrutura de rocha solta, estrutura de gabiões, verificar barragem, aterro de terraplenagem, verificações de rochas soltas, represas de terra, trincheiras de absorção de água, lago comunitário, lagoa da fazenda, agricultura em terraços, cultivo contra encostas, mulching, etc. Pode ser executado. Os 3 componentes-chave do desenvolvimento sustentável são econômicos, sociais e ambientais, que podem ser muito melhorados através da participação da comunidade. Os grupos de usuários de água são um belo exemplo de como a participação comunitária tem um impacto inigualável na gestão de recursos naturais. Nisto, os usuários de água ou irrigadores, agricultores se reúnem para assumir a responsabilidade da operação e manutenção dos recursos hídricos para aumentar a eficiência do uso da água.
As principais funções do grupo de usuários de água são: para administrar, distribuir e conservar a água de uma fonte, resolver conflitos entre os membros da associação relacionados ao uso dos recursos hídricos, cobrar taxas de uso de água para operação e manutenção, representar os interesses e benefícios especiais da população local, monitorar a disponibilidade de água e planejar o uso de água de acordo. Escassez de água doce é atualmente uma das preocupações mais urgentes do mundo. Em algumas regiões, particularmente na África, estas são agravadas pela seca, resultando em menos água disponível para consumo humano e manutenção dos ecossistemas. É aqui que entra em cena a eficiência do uso da água. É um cálculo baseado na produção de grãos ou biomassa total produzida por unidade de água consumida pelas culturas. Há dois fatores principais nos quais este conceito se baseia: Degree of Soil Water Quality, que visa a eficiência do uso da água na agricultura, minimizando as perdas de evaporação do solo em relação à transpiração das plantas no campo. Padrão de cultivo, que visa combinações de culturas que combinam a terra disponível e o fornecimento de água com as necessidades das culturas. Os vários benefícios de seguir de perto os três temas de manejo de recursos naturais não é um resultado que pode ser ignorado. Isso é especialmente verdadeiro quando temos um exemplo como Moçambique para tomar notas. O enorme sucesso do MCRP foi possível devido à implementação rigorosa destes temas. O IDH, juntamente com todas as partes interessadas e a assistência da AFPRO, foi capaz de educar o povo de Moçambique sobre a importância da NRM e como construir e manter várias estruturas para ajudar sua causa. Os esforços combinados da comunidade criaram um impacto a longo prazo. O trabalho de conservação da umidade do solo aumentou a capacidade adicional de armazenamento de água em cerca de 173 mtc. Aumento do lençol freático na área do projeto. Cerca de 103 A de área adicional foram colocados sob irrigação. 227 toneladas métricas de segunda safra foram produzidas para a ingestão de alimentos. 9 empreendedores de energia solar foram criados para atender a comunidade local. Cerca de 1.337 pequenos agricultores receberam treinamento em práticas agrícolas sustentáveis. 32 grupos de autoajuda foram instituídos para a gestão e expansão sustentável dos recursos hídricos. As áreas-alvo do MCRP estão em condições muito melhores hoje em dia. Isto faz do MCRP um excelente exemplo da defesa que podemos criar contra os efeitos adversos da mudança climática, desde que estejamos juntos.